que é ansiedade? Ansiedade é uma doença ou um estado emocional? Existe alguma maneira de controlar a ansiedade? Este e outros assuntos são os destaques do Tati Elas de hoje. Fique ligado. Tati Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, bom dia. Estamos ao vivo, diretamente aqui da Comev, para as plataformas Telmídia e também para Telmídia Rádio. O nosso programa de hoje tem um tema muito especial que eu tenho certeza que ou você já experimentou ou conhece alguém que está sofrendo desse transtorno. É a ansiedade. Então, gente, porque o tema é importante, compartilhe, marque aqui uma pessoa que você acha que esse conteúdo vai edificar. E para falar desse conteúdo, desse tema tão importante, nós temos aqui um especialista, o psicoterapeuta, Dr. Antônio Maspoli. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui, Tatiele, com um tema tão importante, não é? Sim. Gente, esse tema ele é muito importante. Nós sabemos que tem sido divulgado várias coisas que talvez não definem exatamente o que é ansiedade. Hoje nós vamos tratar esse tema com profundidade. Então mande as suas perguntas, fique até o final, comente. E Dr. Maspoli, eu gostaria de primeiro começar com a definição do que é ansiedade. Bom, é bem significativo. A gente pode pensar a ansiedade em vários níveis, né? No primeiro nível, a ansiedade é uma reação natural. Todos nós somos ansiosos, todos nós temos ansiedade. Um nível assim baixo de ansiedade é bom, porque ele acelera o sistema nervoso central, nos deixa atento, nos deixa em estado de alerta para poder e rende mais, não só a nossa ação psíquica, nossa racionalidade, mas também nossas emoções, o nosso corpo. A questão é quando essa ansiedade ela começa a ficar permanente e mais alta. Então, eu estou falando que é saudável uma ansiedade leve, né? Quando ela já começa a ficar média e mais alta, já começa a ser um problema. Então, assim, uma definição para o público em geral: a ansiedade é uma representação física do medo. Física do medo. Vamos lá, todos nós também temos medo. Quando a gente começa a expressar o medo fisicamente, que altera respiração, batida do coração, alguns ficam até paralisados em estados de freezing, né? Isso é ansiedade já no nível mais grave. Agora, do ponto de vista da neurociência, neurocientífico, é um pouquinho mais complexo, mas eu gostaria de explicar, né? Sim. Nós temos, Deus nos dotou de um sistema de proteção. Nós temos um sistema de proteção, nós avaliamos consciente e inconscientemente tudo. Nós avaliamos o risco de tudo, se aquilo é perigoso, se não é perigoso, enfim. A questão é que esse sistema, que é formado pelo eixo HPA, né, o hipotálamo, a hipófise, a adrenal, e no hipotálamo, ali na base do hipotálamo, as amígdalas cerebrais, que não são as amígdalas. Que a gente conhece, né? Que tem gente que quando eu dou essa conferência fala assim, mas eu já retirei as minhas, então eu faço questão de dizer que está aqui, né? Essas estruturas, as amígdalas e esse sistema que eu falei, diante de um perigo, ele avalia se o inimigo, vamos colocar assim, um inimigo qualquer, seja ele real, imaginário, ou enfim, se nós somos iguais ou superiores ao inimigo, o eixo HPA produz adrenalina e cortisol para a gente enfrentar o inimigo. Se o inimigo é igual ou inferior a nós, né? Voltando, se o inimigo é igual ou inferior a nós, o eixo HPA produz adrenalina para a gente enfrentar. Se o inimigo é igual ou superior, produz adrenalina para a gente fugir. Vamos lá, se alguém pula de paraquedas, naqueles segundos do pulo de paraquedas ou de bungee jump, ele vai viver o maior nível de ansiedade possível para o sistema nervoso central dela.
Mas quando pisa no chão, acaba. Agora, você imagina que a mente começa a criar inimigos que não existem, mas que estão registrados ali como inimigos. Ok. Esse sistema, ele liga e não desliga mais sozinho. Quando ele liga num nível razoável, a pessoa começa a ter crises de ansiedade. Se liga mais ainda, eu vou usar a expressão do aquecimento, né? Não é que o sistema nervoso aquece, é uma metáfora. Mas se a amígdala e o eixo HPA aquecer muito, haja adrenalina, haja cortisol, e aí já não é mais ansiedade, é pânico. Doutor, é só para ver se eu entendi, né, para resumir de casa, então a ansiedade seria quando nós não conseguimos lidar com alguma coisa, a gente acha que aquilo é muito maior que a gente. Perfeito. E aí eu começo, então, essa área de medo é acionada e eu começo ter essa crise de ansiedade quando muito forte é um pânico. Perfeito, Tati. A tua metáfora é perfeita. O que ocorre com o ansioso? Pelo próprio estado de ansiedade, se esse sistema já aqueceu, já ligou e não desligou, ele tende a ampliar as coisas, né? Então um probleminha vira um problemão bem grande, né? Uma situação natural do cotidiano vira um estressor. Sim. E aí, para a gente entender, isso é diferente para cada pessoa, né? Porque o que é difícil para um, talvez para outro não seja, né? E como saber quando é essa ansiedade normal e quando já não está mais normal? Sim, é fácil saber. A gente usa muito a questão dos indicadores do sono, né? Aqueles vários níveis do sono. Mas eu falo assim, uma forma bem simples. Uma pessoa começa a sair do estado natural para um estado de ansiedade já considerado como um transtorno mental, quando, por exemplo, ela dorme 1 hora, ela deita, dorme profundamente, aí ela acorda ligada e fica horas e horas com a sensação de euforia. Isso já é um indicador de que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque enquanto ela estava dormindo, o eixo HPA jogou adrenalina e jogou cortisol. E as pessoas acham que isso é bom. Ela fala, nossa, dormi 2 horas e parece que eu dormi a noite inteira e vai trabalhar. E aí vai sobrecarregando, né? Eu escuto muito isso. A pessoa fala, eu dormi 3 horas e foi suficiente. E aí, depois de um tempo, você percebe, né? Não é. E doutor Maspoli, fala um pouco então pra gente, assim, além do sono, quais são outros indicadores que as pessoas podem ficar atentas? O sono, o que mais? A incapacidade de tomar decisão, que a gente chama de estado de freeze, né? Que você sabe, né? No estado normal, toda decisão gera ansiedade. A gente chama de angústia pré-decisional. Então, se a pessoa tem que decidir entre uma carreira e outra, entre casar ou não casar, casar ou separar, viajar ou não viajar, mudar de emprego, essas coisas naturais. Mas essa paralisação é por um tempo determinado. Quando a pessoa fica paralisada, ela não consegue tomar a decisão, aí você já está evoluindo para um transtorno de ansiedade. Ou um outro caso que é muito comum, né, especialmente entre pastores, né, que eu atendo muito pastores como conselheiro, nem como terapeuta. Eu venho pastoreando pastor há 20 anos. Aí ele chega e fala assim, reverendo, você acredita que eu assumi 2 compromissos para a mesma hora, no mesmo dia? Isso já é um sintoma que a ansiedade já tomou conta. E mais aí veio o suor frio, as mãos frias, taquicardia, essa respiração ofegante, cansaço. Né? E às vezes até dor no peito. O que não é nenhum risco de ataque cardíaco. Os PS vivem entupidos de pessoas com ansiedade, ocupando os cardiologistas e os clínicos que estão de plantão achando que vão ter um ataque cardíaco.
E a ansiedade. É só eles dão um diazepam e mandam para casa. Olha só. E assim, uma dúvida que nós temos cristãos, né? Assim, eu acho que é uma coisa que passa na nossa cabeça sempre. Em que momento essa ansiedade, ela é uma ansiedade gerada por tudo isso, né? Que você colocou aí, não conseguir superar alguma coisa, né? Aquilo ser maior do que a gente. Ou quando essa ansiedade é uma falta de confiança, né? As pessoas sempre associam isso, porque a palavra de Deus, que é né? uma boa questão. Eu colocaria um outro fator, mais 2 fatores desencadeadores da ansiedade. Primeiro é o trauma. Pessoas que foram traumatizadas ou na infância, ou na juventude, ou na vida atual onde elas estão, esse sistema já liga automaticamente. Então ela já fica ligada. Os traumatizados, eles são ligados naturalmente, eles têm um nível maior de cortisol, um nível maior de adrenalina, né? O outro é o estresse. Então, o estresse é o maior gatilho, tanto para a ansiedade, quanto para a depressão, quanto para o pânico. Sim. Acho que a gente pode, então, responder a outra pergunta no finalzinho. Pode. Porque eu quero entrar nisso que você falou. Essa questão do trauma, né, da pessoa, isso também está ligado ao controle? Porque eu percebo, assim, que tirando por mim, né? Pensando na minha vida, de diversos traumas que eu vivi, eu desenvolvi aí uma questão de controle. Então, quanto mais controle eu tivesse de uma situação, mais segura eu me sentia. Eu né? acho você muito corajosa, porque você se coloca nas perguntas. Espero que o pessoal lá se coloque. Espero que você se coloque também aqui nas perguntas. Gente, eu absorvo tudo. Eu tô aqui, assim, tô aqui igual você, aprendendo. Espero que você aí se coloque na pergunta da Tati, que faz muito sentido. Você quer repetir essa última pergunta? Porque eu percebo assim que o controle, né? Isso, entendi. A questão do controle do trauma. Olha, é por isso que eu brinquei com você, porque assim, o traumatizado, ele já vive na expectativa apocalíptica, né? De que vai acontecer uma catástrofe, de que vai acontecer uma desgraça, de que alguém vai morrer, de que alguém vai dar tudo errado. Então, é verdade, né? E aí, sabe o que acontece? A mente cria a ilusão de que ele pode controlar a realidade. E por quê? Porque internamente está um caos. Estamos rindo, gente, porque eu estou me vendo aqui. Internamente está um caos. Então, se eu organizo a realidade, sei onde o marido está, onde o filho está, que hora vai voltar, que hora não vai voltar, né? Tem um ali. Parece que você se sente mais seguro. Eu diria que a rotina deixa mais seguro mesmo. Mas eu penso que a ideia de controle é uma ilusão. Sim. Porque quem controla tudo é Deus. Exatamente. Ele não controla nada. É uma das coisas... A gente não controla absolutamente nada. É uma das coisas, assim, doutor Márcio, porque Deus mais trabalhou em mim. Essa questão do controle, de entender que eu não tinha controle de nada, né? Mas que eu percebo... Muito saudável. Entender que a gente não controla nada. Exatamente, que essa dependência, né, é uma coisa que foi trazendo liberdade. Agora, voltando à questão lá, né, até que ponto isso mexe também com a espiritualidade. Sim, né? Veja bem, a gente quando falou de depressão falou bastante sobre isso, então se você não assistiu, assista lá o programa da Tati sobre depressão. Veja bem, olha... Quando você altera o sistema nervoso central, né, você altera tudo. Quando você altera, assim, se aumenta o nível de ansiedade, baixa o nível de amor próprio, de autoconfiança, de confiança em Deus, né? É por isso que Jesus falou assim com muita serenidade, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Porque a ansiedade, ela realmente é... Quando a pessoa está ansiosa, ela começa a sofrer um sequestro emocional. Fala um pouco do que é sequestro emocional. Vamos lá. Nesse nosso sistema aqui do cérebro, nós temos esse sistema que é de defesa, né? E ele não segue a razão. Ele é absolutamente... impulsivo, emocional, ele não segue a razão. Então, o que ocorre? À medida que a pessoa vai se tornando mais ansiosa, ou então entra numa crise de ansiedade generalizada, o eixo HPA e a amígdala
impede que os lóbulos frontais funcionem. Então a pessoa não raciocina. Sim. Ela não lembra do passado, ela não tem perspectiva de futuro. Aquelas histórias maravilhosas que ela teve de livramento de Deus, da ação de Deus, da intervenção de Deus, ela esquece. E doutor Márcio, o senhor falando isso, eu também percebo que a pessoa ansiosa, ela fica com o pensamento viciado também, né? Pensando nas mesmas coisas, né? Circular. É isso que você fala da dificuldade de tomar decisão, é isso? É como se fosse um labirinto. É como se fosse um labirinto, né? Ela tende a desenvolver o que a gente chama de pensamentos obsessivos compulsivos, autônomos ou intrusivos. É uma sequência de pensamentos que tem vida própria. E geralmente começa o pensamento e o pensamento altera o equilíbrio emocional e gera ansiedade. É tanto que quando eu atendo alguém eu falo, ó, faz um caderno, uma coluna assim. Ainda sou da época da escrita, então você faz uma coluna e coloca que pensamento eu tive e o que eu senti depois. É infalível. Geralmente vem assim, a pessoa está muito bem, aí de repente ela tem ou um pensamento, e eu tenho pacientes que têm imagens, né? De repente ele vê o filho mal. E aí, por causa dessa coisa que a gente tem aqui no Brasil, de muita intuição, de muita emoção, de tudo, ele acha, se eu pensei que o filho está mal, o filho está mal. Às vezes o filho está muito bem, obrigado, se divertindo em algum lugar. E aí aquele pensamento, né, já desenvolve todo o processo de ansiedade naquela pessoa. E pensando nessa questão que a gente trouxe aí, da questão quando ali é uma ansiedade que as pessoas acham que é pecaminosa, né? Porque é falta de confiança. E quando é uma ansiedade, um transtorno mesmo, como você colocou, é analisando isso que você falou, né? É claro, doutor, o nível. Vai analisando o nível, né? Que nível eu estou de ansiedade, né? Eu sempre pergunto para um paciente meu, de 0 a 10, qual é o nível que você colocaria, né? E eles avaliam com muita clareza. Você fala, doutor, 10, 8, 9... Quando sai da crise, fala 1, 2, 3, né? Mas eu espero que a gente também discuta as estratégias para superar isso, não é? Sim, a segunda parte do programa a gente vai falar só sobre as estratégias. Ótimo. E doutor Márcio, a gente tem visto aí vários indicadores, né, várias pesquisas, várias coisas dizendo o quanto as pessoas estão ansiosas, o quanto nós estamos vivendo uma geração ansiosa, né? Principalmente até mesmo crianças, adolescentes. Na sua opinião, por que isso tem aumentado tanto? Por que as pessoas estão mais ansiosas? Por que a gente tem sofrido desse Tati, com certeza a internet, especialmente a tela do celular. Né? Tem pesquisas feitas sobre o que eu vou falar aqui. A internet, porque a internet rompeu com a estrutura de tempo e de espaço. Isso é fato. A nossa mente, eu acho que nem a mente dos mileniais, que são os que nasceram depois do ano 2001, do ano 2000, eles conseguem entender o impacto que a internet tem nesses dois conceitos. E tempo e espaço é que estrutura a nossa mente, né? Mas a questão da tela disso aqui, ou da tela da televisão, crianças hoje, ficam 4, 6, 8, 10, 12 horas nessa tela. Todas as imagens de tela, seja de LED ou de que for, elas são geradas por um ponto luminoso em alta velocidade. Então, conscientemente, liminarmente, você não vê, mas o teu inconsciente vê. Então, nos primeiros computadores da IBM, lá há 30 anos atrás, no manual, vi, olha, cuidado com a exposição exagerada à tela do computador. Então, isso aqui, de verdade, além do conteúdo, né? Que sabe lá que conteúdo as pessoas estão vendo, esses conteúdos, eles excitam. Então, imagina, as pessoas desligam o celular e vão dormir, não conseguem dormir. Elas ficam ligadas por mais 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas. Além disso, você tem essa noção de velocidade, né? Por exemplo, São Paulo. As pessoas vivem
correndo, elas já andam correndo, não é? E as empresas também nos estimulam, né? Sim, a ideia de metas, né? E eu vi uma empresa colocando assim num carro, entregamos para você em 30 minutos. Ou seja, a gente não tem mais paciência para esperar, né? Ou até no caso, eu vou citar aqui, porque é o caso do McDonald's, que usa cores ansiogênicas. Eu não sabia que cores geram As cores também. têm um impacto tremendo nas nossas emoções. Olha! Total. Inclusive tem hoje um campo da psicologia que chama-se cromoterapia, né? Nossa, que legal. Não é que a cor seja terapêutica, mas é que a cor influencia na emoção. Então, por exemplo, se você quiser mexer bem assim com as emoções, com a paixão de alguém, você põe vermelho. As pessoas intuitivamente sabem disso. Eu pensava só no marketing, por exemplo, cores relacionadas à comida, mas eu não sabia que tinha esse poder de mexer com as nossas emoções. Então, o amarelo, né? O amarelo em todas as tonalidades, é a cor que gera ansiedade. Eu jamais pintaria minha casa de amarelo, o meu quarto de amarelo. Se você pintou, reconsidere. Por exemplo, no McDonald's é tudo derivado do amarelo. É vermelho e amarelo. Por quê? Para você comer rápido. Olha! Foi concebido assim. Que interessante, muito bom. E doutor Máspoli, você falou bastante do sono. Sim. E o sono é uma coisa que eu gosto bastante de pensar, porque ele influencia diretamente no nosso bem-estar. O senhor poderia dar algumas dicas para nós porque as pessoas pensam só na quantidade de horas, né? Mas a gente sabe que a qualidade do sono não é só horas, né? O senhor poderia falar um pouco disso para nós? Olha, a primeira coisa é quando é que você realmente relaxa, né? É quando você sonha, né? Se você dormiu 2, 3 horas e sonhou, e tem noção que sonhou, né? Muita gente diz que não lembra, enfim, é natural. Você relaxou. Se você dormiu 8, 10 horas e não sonhou, você ficou no 3º nível de sono. Pessoas ansiosas, elas até dormem, mas não relaxam. Esse é o ponto. Então, um sono saudável tem que ser um sono relaxante. Né? Então, hoje, se você pegar todos os manuais de qualidade do sono, vão dizer coisas muito simples. Desliga o celular 1 hora antes. Não durma com o celular do lado da cama, né? Tem gente que dorme e de madrugada acorda assim, será que eu curtiu minha mensagem? Isso é muito doido, né? Curtiram, comentaram, mandou fulano lá, o amor, mandou mensagem, né? Atenção, isso não permite que a pessoa relaxe, né? Ou então ela acorda cedo e já vai ligar o celular. Faz devagar, faz um programa para ir se desligando para dormir e também para acordar. Eu fico meia hora para acordar. Eu acordo mais cedo e fico meia hora para acordar para respeitar esse tempo que eu preciso. Você fica ali na cama? Isso, começo devagar as coisas, não é? Para poder entrar na lucidez, porque você fica a gente chama de estado crepuscular. Se você já sai da cama agitado, vai ser agitado o dia inteiro. Sim. E doutor Máspoli, a ansiedade, além do pânico, ela evolui para uma depressão também, não? Na verdade, você tem depressões ansiogênicas, que são depressões com ansiedade. Você tem só ansiedade e só pânico. Uma coisa não evolui para outra. Não. Nem a ansiedade evolui para o pânico. Os que têm só ansiedade são abençoados, porque pânico é o inferno real. E fala pra gente o que é o pânico. O pânico, na ansiedade, o sujeito tem a expectativa de que alguma coisa vai dar errada. Ou já deu errada na mente dele, né? O ansioso, ele cria situações em que ele... vou falar uma coisa aqui bem, né, pesada. Ele cria a ideia de, muitas vezes, de que ele fez alguma coisa errada e ele vai ser descoberto. É como se tivesse um Sherlock Holmes atrás dele, né? Qualquer hora aquilo vai aparecer, né? Já é bem paranoico, né? No caso do pânico é muito pior, porque no pânico, Tati, a pessoa tem a sensação física que está morrendo.
É por isso que quem tem pânico não sai sozinho, a vida vai ficando cada vez mais limitada, isolada, porque ele tem a sensação física que está morrendo mesmo, fisicamente morrendo. Nossa, e nas crianças? Crianças é diferente a ansiedade? Não. São as mesmas coisas? É diferente a manifestação, porque hoje você tem, porque é muito raro no Brasil, no Brasil de hoje, tanto na medicina, quanto na psiquiatria, quanto na psicologia, é raro a pessoa que seja capaz de fazer um diagnóstico diferencial. Então, uma criança ansiosa, ela é hiperativa. E aí ela é classificada como TDAH. E não é. E a criança, na verdade, isso eu queria falar olhando para a câmera. Se o seu filho ou sua filha é ansioso até 7 anos de idade, essa ansiedade ele está capturando e reproduzindo ou a sua, ou do pai, ou da mãe, ou dos avós, ou do cuidador, da cuidadora. Não é dele. Gente, olha isso, vocês anotaram? Porque isso é muito importante, né? Porque muitas vezes há a negação da ansiedade também. Eu percebo muito isso, né? Quem está de fora, às vezes percebe que a pessoa é ansiosa, mas porque tem picos também, né, Dr. Máspoli? E aí a pessoa, porque ela passou um dia mais calma, ela acha que então ela não é. Mas você tem que analisar um contexto, né? Um período, não é? Um período, analisar assim os últimos 3 meses da vida. Não é um dia, né? 3 meses com isso que você falou, né? A questão indícios, do sono. E agitação, um indício já é suficiente? Especialmente agitação mental e esses pensamentos que não param. Como é que a gente sabe que alguém é ansioso? Ele não para de pensar. E aí eu quero falar para pastores, né? Tem pastor que entra no meu consultório e fala assim: nossa, as últimas noites foram maravilhosas. Por quê? Porque eu comecei a pensar num versículo da Bíblia, pensei de Gênesis a Apocalipse, fiz o sermão inteiro. Foi ansioso. Então, totalmente ansioso. Isso não tem nada a ver com Deus, querido. Isso aí tem a ver com o sistema nervoso central. Gente, agora são 10h29, nós vamos pedir aí um intervalinho, mas eu gostaria que nesse intervalo você mandasse suas perguntas, você colocasse aqui as suas dúvidas e também convidasse alguém para participar desse programa. É ao vivo, gente. Você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas, dar as suas contribuições, e o próximo bloco nós vamos falar sobre como enfrentar a ansiedade, como vencer, o que nós temos aí à nossa disposição. Então nós voltamos já, não saia daí. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, estamos de volta, agora é 10h30 e para o nosso programa Tati Elas, continuando o tema ansiedade com o Dr. Máspoli. E Dr. Máspoli, pensando aí no que nós temos hoje para ajudar essas pessoas que assistiram o programa a identificar o que são ansiosas, por onde elas começam? Elas vão a um psicólogo, um psiquiatra? Os dois. Aí eu vou explicar por quê. Tá. Na verdade,
verdade, o psiquiatra, ele tem uma ação no pico da crise da ansiedade, como no pico de qualquer emergência psiquiátrica, né? As pessoas não entendem isso. As pessoas pensam que a função do psiquiatra, que o psiquiatra tem uma função terapêutica de cura. Não tem. Ele tem uma função intervencionista para tirar a pessoa da crise. Então, é só uma intervenção... É uma intervenção, não é um tratamento, né? Assim, não existe tratamento psiquiátrico. Não? Não. A intervenção. Você vai, ele te passa a medicação, você volta, ele muda a medicação e ele só vai mudando a medicação e mudando a medicação ou acrescentando remédio. Com todo o respeito que eu mesmo procuro psiquiatra quando preciso. Mas é preciso fazer essa diferença. Qual é o papel do psiquiatra? É intervir na crise. Sem o psiquiatra, você não tira ninguém de crise nenhuma. Eu acho que eu passei por isso. Eu procurei o psiquiatra para uma questão de ansiedade, Sim. era pontual. Sim. E aí comecei a psicoterapia, fui entendendo e aí parei, ele foi tirando o medicamento. Então, para não ficar assim, não achar que eu estou desmerecendo o trabalho do psiquiatra. Sem o psiquiatra, você não tira alguém de uma crise, nem de ansiedade, nem de depressão, nem de pânico. Agora, tirar da crise não é resolver. E aí é onde entra o trabalho do terapeuta, porque não tem magia, não tem mágica, é um trabalho duro, sério, que leva de 6 meses a 2 anos em média, não é menos do que isso. Sim. Então não se resolve numa consulta de 20, 30, 40 minutos, nem com o psiquiatra e nem com o psicólogo, não é? Sim. Assim, se alguém promete que vai resolver, tem gente ganhando muito dinheiro, dizendo que vai resolver os problemas de ansiedade num mergulho de fim de semana. Gente, isso é picaretagem. Não? Até porque você falou, né, Dr. Máspoli, no começo, que a ansiedade é quando nós não conseguimos enfrentar, lidar com algo, né? E às vezes... isso está relacionado ao nosso passado, está relacionado a algo que a gente está vivendo agora, e que se a gente não conseguiu, significa que a gente precisa de ajuda, né? Sim. De alguém que nos ajude a olhar diferente. Sim, e voltando àquela estrutura do eixo HPA, quando a amígdala liga, ela sofre inclusive alterações estruturais. Ela aumenta de tamanho, né? Então não é... O que eu vou falar aqui não é uma crítica só à psiquiatria, mas à psicologia também, à psicoterapia também. Dificilmente uma técnica verbal, no sentido de uma terapia de fala, como a psicanálise ou a psicologia junguiana que eu represento, né? Ou mesmo o TCC vai resolver. Como é uma coisa não verbal, porque a ansiedade é não verbal, as técnicas também têm que combinar o verbal com o não verbal. Então fala com a gente, Dr. Máspoli, um pouco sobre a questão do medicamento e também sobre essas técnicas que você citou agora. Sim, então, primeiro, a crise de ansiedade, a crise generalizada de ansiedade, aquela que gera angústia, pânico, que gera medo, que o coração bate e soa frio, enfim, para a respiração, psiquiatra. Imediatamente, porque existe hoje uma série de remédios que são paliativos. Isso precisa ficar claro também. O que eu estou dizendo, eu tirei do site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, não são minhas ideias. Né? Os benzodiazepínicos, por exemplo, alprazolam, clomazepam, bromazepam, diazepam, eles têm um efeito imediato, ajudam muito na crise, tiram da crise, mas cessou o efeito do remédio, volta. Cessou o efeito do remédio, volta. É tanto que, à medida que o tempo passa, eles vão aumentando a dose e isso afeta a memória, a cognição, enfim. Né? Então, primeiro ponto. Agora, se a gente quiser fazer o enfrentamento da ansiedade, né, a gente tem que pensar numa estrutura um pouco mais complexa. O primeiro ponto é aceitar que se esse sistema ligou, ele não desliga mais sozinho. Passou 3 meses em estado de alerta, não volta mais sozinho. Então, aceitar que a ansiedade... Porque na nossa cultura a gente tem muita dificuldade de aceitar ansiedade, pânico e depressão como um transtorno a ser tratado.
né, como algo a ser enfrentado e tratado como uma febre, por exemplo, uma gripe, um mal-estar. A gente vê como? A maioria vê como? Se tem essa dificuldade para ser tratada, ela pensa como? Muitos veem como um problema espiritual, como falta de fé, como falta de confiança em Deus, ou como algo que faz parte da própria vida. E não faz, né? Ninguém precisa... A vida não precisa ser tão dramática, né? O tempo todo dramática. Então, acho que primeiro é aceitar. Eu sou ansioso, minha ansiedade fugiu do controle, fugiu da normalidade, está afetando meus relacionamentos, minha vida. Então, vou procurar ajuda. Se há uma crise, procura o psiquiatra, toma medicação lá por um tempo e vai buscar psicoterapia. Né? E aí eu posso falar de algumas estratégias. Por favor, fale essas estratégias da psicoterapia. Tá. As estratégias que eu uso são usadas nas maiores universidades e hospitais do mundo, como Stanford, Harvard, Johns Hopkins, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Você percebeu que está ligado. A mente consome 20% do oxigênio que o corpo produz. Então ela sozinha consome quase 1/4 de toda a energia que o corpo produz. Na ansiedade ela não oxigena bem. Então o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é a oxigenação do cérebro. Aprenda a respirar. Fazer respiração diafragmática, né? Eu sugiro encher o pulmão de ar, assim, prender, né? E depois soltar devagar. Você tem que sentir que o ar está entrando no pulmão, prender e soltar devagar. Fazer isso assim, sequências de 12 vezes quando não estiver ansioso. O problema, quando não estiver ansioso. Olha, eu sempre fazia isso quando estava ansiosa. Não vai funcionar. Isso já vai ajudar muito o cérebro nesse processo que eu falei de desligar, né? Então, porque se você fizer, eu chamo de treinamento, porque tem que ser 3 meses. Então, todos os dias você respirar, inspirar, aprender a respiração, sentir o ar entrando, permanecendo e saindo do corpo. E se focando nessa respiração. Então, assim, no ato de respirar. Respirar é mais importante que comer, né? A gente até fica alguns dias sem comer. Fica até 40 dias sem comer. Agora, sem respirar, a gente não fica mais do que 2 minutos. Então, gaste tempo com o ato de respirar. Ah, mas o meu dia é corrido. Quando você estiver tomando banho, lá debaixo do chuveiro, faz a sua respiração lá, né? De repente você vai aproveitar a água descendo no seu corpo, o ato de tomar banho. Os meninos coisa. Aqui, ó, na câmera, né? Pode fazer, né? Pode fazer também. Viu? Prende e solta devagar, né? Esse é o primeiro ponto. Aprender a respirar, que é a respiração dos bebês, né? Sim. Os bebês respiram desse jeito. Até os 7 anos eles respiram desse jeito. De repente eles entram na sociedade e aí a coisa de falar, de trabalhar, não respira mais. A gente respira muito mal, né? Além da poluição do ar, a gente respira muito mal. Então, respirar direito. Segundo ponto, que é o mesmo da depressão, atividade física. Muita atividade física, especialmente a atividade aeróbica, né? Mesmo que seja caminhar, mas alguma coisa que movimente o corpo e faça com que a pessoa transpire, não só para gerar endorfina e serotonina, mas para liberar toxina. Porque a ansiedade gera muito cortisol. Cortisol em excesso alimenta, é estressante. Explica para as pessoas o que é serotonina, o que é cortisol. Tá. A endorfina, serotonina e ocitocina, né, são os hormônios, os mediadores químicos responsáveis pela sensação de bem-estar, de tranquilidade, de prazer, até de paixão e de amor. O cortisol, o cortisol e a adrenalina já está relacionado com a defesa do corpo. O cortisol, por exemplo, é um antibiótico natural.
é um anti-inflamatório natural. É por isso que quando a pessoa tem uma infecção, à noite ele passa mal, fica pior que de dia, porque a gente produz o pico maior de cortisol até as 9 da manhã, depois não produz mais. E aí vai consumindo. Aí quando chega de noite, quem está gripado se sente pior, porque consumiu o cortisol. Cortisol e adrenalina em excesso já é estressante, não é? Então, quando você faz uma atividade que de alguma forma você transpira, você libera toxina. Por isso que chorar também, quando a pessoa está muito mal, ela chora, e aí depois ela sente um alívio, porque liberou, sente o sono, liberou toxina, calma, paz, né? Depois, na sequência aqui, eu estou falando, né, primeiro aprender a respirar, depois fazer uma atividade física constante. O mais difícil é o que eu vou falar agora. É o mais difícil, presta bem atenção. Que é anotar estes pensamentos intrusivos que geram estado de ansiedade. Por que é difícil? Porque é preciso você treinar para observar seus pensamentos, porque a gente não observa. E o ansioso, ele não observa nada, ele já não, a observação dele é muito reduzida, daí porque ele perde as coisas, esquece, não é? Então, quais são os pensamentos que se repetem e que estado emocional eles deixaram? Você tem que anotar. Repete a pergunta. Que pensamentos se repetem constantemente na minha mente e que estados emocionais eles deixam? Então vamos pensar aqui em alguém que tem ansiedade para viajar. Então, seja de avião, vamos pensar de avião, que é mais comum. Viajar de avião me deixa muito ansioso, às vezes até em pânico, né? Assim, tal. Então, estas pessoas, elas desenvolvem pensamentos de que o avião vai dar problema, de que o avião vai cair, de que o avião vai ter uma pane. Assim como desenvolve, por exemplo, com o marido, que o marido vai passar mal, que vai ser assaltado, que o filho que vai... alguma coisa. O risco é real, mas a pessoa fica dentro disso. Bom, o trabalho agora, depois que ele mapeia, é aprender a dialogar com esses pensamentos. Então, por exemplo, eu sempre sugiro às pessoas, adiante de um pensamento compulsivo permanente, colocar o se. Eu vou pensar aqui em alguém que eu atendi mesmo, mais de uma pessoa. Doutor, eu penso que eu vou entrar no avião e o avião vai ter uma pane. Bom, e aí você coloca o se. Logo em seguida, estou até vendo o avião tendo pane, né? E se não tiver? E se não cair? E se o marido estiver muito bem no trabalho? E se a mulher estiver muito bem lá na igreja? E se o filho estiver muito bem com os amigos dele, não é? E se ele atravessar o trânsito e nada acontecer no carro? O se abala essa estrutura, por quê? Porque ela aponta uma saída para aquela situação que não tem saída e gera uma nova sinapse. É mais difícil. Por quê? Porque é um exercício constante, né? É pena que não dá tempo para a gente pensar, por exemplo, como é que essas vozes são criadas em nós. Elas são criadas em nós. E depois, a nossa tarefa é mudá-las. Não é? A gente pode mudar essas vozes em relação à autoestima, autoconceito, amor próprio, em relação à fé também. Né? Muitos falam assim, Deus está pesando a mão sobre mim. E aí eu sento, olho para ele e falo, e se não estiver? Sim. Com certeza nós vamos ter muitas outras conversas, né, para aprofundar um pouco mais nisso, a depressão também, né? E agora eu gostaria de ler aqui o que o pessoal que está assistindo está dizendo. A Dilma Rios, ela diz assim, Dr. Maspro, estou afastado do trabalho há 60 dias, por estar com transtorno de ansiedade generalizado. Eu pergunto, qual a diferença entre esse transtorno e o burnout? Vamos lá. Eu diria que a ansiedade é um nível
bem abaixo do burnout. No burnout, inclusive, foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como transtorno funcional a partir de janeiro de 23. Se a gente pensar que vamos pensar em subir degraus, né? Vamos lá, você está no nível médio de estresse, você está ansioso. Você está no nível mais acentuado, você passa da ansiedade para a depressão. Você está no burnout, você já começa a ter complicações físicas. Físicas? Como o quê? Pressão alta. Pressão alta. Pressão alta. Né? Doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, o que são? São doenças que o próprio corpo produz. Né? Por exemplo, um exemplo assim, muito simples de doença autoimune é o hipotiroidismo. O nosso sistema imunológico, ele é muito inteligente, mas quando a mente estressa, ele perde a capacidade de discriminar quem é o inimigo. Então, o sistema imunológico, que deveria atacar um corpo estranho, ele ataca, por exemplo, a própria tireoide. Entendi. É muito sério. Né? E são várias, né? Eu estou dando um exemplo assim, bem simples. A Verônica Azevedo está dizendo assim: o mestre Dr. Máspoli me tirou dos momentos mais sombrios. Graças a Deus, eu registro a minha gratidão a Deus pela vida dela. A Danúbia é minha irmã, gente. Ela está fazendo uma pergunta aqui que é assim: já tentei fazer o desmame, vou voltar em cima. Doutor, estou tomando desvenlafaxina e o Lamitor para TAG. Poderia me falar sobre esses medicamentos? E aí ela continua: já tentei fazer o desmame quando tomava outra medicação, só que não consegui. Já faço o tratamento desde 2019, ainda tenho a chance de viver normalmente sem medicação? Essa é a pergunta que eu queria responder. Tem a chance, tem a chance mesmo de viver sem medicação. Se você pegar só a medicação, que aí volta àquela questão lá do início, né? O problema é que as pessoas depositam, não digo que é o problema da Danúbia, né? Sua irmã. Mas, em geral, as pessoas depositam a confiança na medicação. E a medicação é paliativa. Toda medicação para transtorno mental é paliativa. Ainda não tem uma medicação que cura. Sim. E o que eu percebo também, né, Dr. Máspoli, é que a gente procura a terapia, às vezes, muito tarde, né? E a medicação, a gente, às vezes, eu vejo, né, no meio que eu estou, que as pessoas param antes mesmo do psiquiatra dizer. Como elas começam a se sentir melhor, elas param. Isso também afeta, né? Concomitante com o remédio, tem que se desenvolver essa estratégia que eu falei aqui, e eu vou falar a última das estratégias, que não vai fazer sentido para ninguém, mas é como eu trato, né? E por último, o maior gatilho para a crise de ansiedade, que é a mesma para a crise de pânico, é o medo de ter. Então, quando você aceita que é ansioso, você sabe que vai ter crises de ansiedade. Então, convide a ansiedade para estar perto de você, para ser sua amiga do peito, talvez sua melhor companheira, né? Porque quando você aceita que é ansioso e convida a ansiedade para estar com você, o gatilho, que é o medo, desaparece. E aí a ansiedade começa a ceder. Né? Sim. Então, assim, só existe duas formas de você vencer o inimigo. Ou é enfrentando, ou é se tornando amigo dele. Sim. No caso da ansiedade, a melhor estratégia é se tornar amiga dela. E, Dr. Máspoli, como que a nossa fé pode contribuir, né, no tratamento da ansiedade? Perfeito. Eu acho que dentro dessas estratégias, exatamente faltou o que você falou, não é? É necessário... Bom, primeiro que tem pesquisas e pesquisas e pesquisas. Eu tenho um book lá em casa, na minha biblioteca, The Religion Health. São 1.200 páginas de pesquisas publicadas recentemente no mundo sobre o efeito da fé e da espiritualidade no tratamento, na prevenção e na cura de todas as doenças, inclusive de câncer, né?
Quando a pessoa ora, por exemplo, quando ela ora, orar equivale a fazer yoga. Orar, meditar, relaxar e fazer yoga é a mesma coisa. Então, quando você ora, vamos lá, se eu fizesse yoga, a área do meu cérebro que vai estar em atividade, produzindo aquelas ondas tranquilizadoras, alfa, gama e beta, é a mesma área que é acionada quando eu oro. Né? Mas, novamente, não é a oração do desesperado ansioso. É orar todos os dias, não é? Então, assim, combina atividade física com oração. É a melhor coisa do mundo, por exemplo. Enquanto está fazendo, vai orando. Vai orando. Eu faço isso. É perfeito, né? Combina atividade física com oração. Quando você ora, e já é uma expressão de fé, mas quando você realmente exerce esse dom que Deus dá, que eu acho que é fé, dom de Deus, você rompe exatamente com a ideia do limite que o transtorno mental impõe, novamente, que é o limite do tempo e do espaço. Então você entra no mundo da transcendência, né? Você entra no espaço de existência. Sim. Você começa a se perceber como parte, não só como filho de Deus, mas como parte também da comunidade que você pertence, da família, né? Porque eu penso que se a gente resgatasse essas coisas simples como sentimento de pertencimento, isso devolveria segurança para muita gente. Né? Olha que legal. E essa dica que o Dr. Máspoli deu, gente, de você fazer atividade física enquanto isso orando, né? Você pode escolher um lugar bonito, um parque, uma rua arborizada, porque isso naturalmente o nosso coração já se enche de alegria, né? Pelos feitos de Deus, pela paisagem. aquilo que Ele nos presenteia, né? E aí você começa a orar. Isso é maravilhoso. Dr. Máspoli, eu vou fazer a última pergunta aqui da Márcia Elizabeth. Ela diz assim: bom dia, tem uma pessoa que não entra em lugares fechados, avião ou qualquer lugar. Ele sente que sufoca e passa mal. Como lidar com isso? É um outro quadro, na verdade, né? Pode até falar disso outro dia, mas para a pessoa entender, ele sofre de claustrofobia, né? Que é fobia, é medo de ambientes fechados. Né? Que medo é muita coisa, né? E aí tem o medo de ambiente fechado, e aí o medo também gera ansiedade, mas é um outro quadro. Agora, eu volto a dizer, eu quero sugerir no meu canal, não estou fazendo propaganda, mas lá tem um vídeo meu que é um psicólogo que se curou a si mesmo da síndrome do pânico, que sou eu. Eu tive síndrome do pânico terrível em 2004. E as estratégias de tratamento da ansiedade são as mesmas da síndrome do pânico. E neste vídeo eu expus passo a passo o tratamento da ansiedade. Para a questão de desligar o sistema nervoso central, tem um outro vídeo lá, que eu gravei inclusive na pandemia, a pedido de muita gente, né? Que é treinamento autógeno. É uma técnica para relaxar. Então eu deixo essas duas sugestões. E no Netflix, na série Explicando a Mente, tem um episódio sobre a ansiedade, falando exatamente de como atrair a ansiedade como alguém próxima, né? E não como inimigo. O canal do Dr. Máspoli é o seu nome, é o meu né, nome, Antônio Máspoli. Então você pode procurar no YouTube e também no Instagram também ele está lá. E você pode, de repente, mandar as suas perguntas para ele que eu não consegui responder aqui. Dr. Máspoli, o que você falaria para quem está enfrentando uma ansiedade, para quem está sofrendo de ansiedade ou está convivendo com alguém, um filho, um esposo, muito ansioso? O que você falaria para essas pessoas para a gente encerrar o programa? Tati, eu diria que é um quadro absolutamente irreversível. Eu vou dizer o que eu disse para uma mãe ontem, né, de uma filha de 19 anos que está tendo crises de ansiedade generalizada. Uma menina da igreja, nascida e criada na igreja, e eu falei para ela: confie na sua filha, confie em Deus e confie na sua filha. Né? Veja, esta situação
né, apenas como um momento. Ela não precisa ser definitiva. Hoje, pânico, ansiedade, depressão são quadros absolutamente reversíveis. A depressão, algumas não, mas ansiedade e pânico são completamente, totalmente irreversíveis. Elas não são genéticas. Ansiedade e pânico, todo bebê é feliz, tranquilo, todo bebê vive em paz, dorme 18 horas ou mais por dia, enfim. Ansiedade é aprendida. As condições nas quais nós vivemos ou fomos criados que nos deixaram ansiosos. Então é possível reverter, é possível desaprender e aprender a viver com mais tranquilidade, né? Sim. Gente, que lindo isso, né? Isso que o Dr. Máspoli falou, nós não nascemos ansioso, né? E isso é bonito, porque muitas vezes a gente coloca um rótulo e a gente aceita esse rótulo, né? Sou ansiosa. Eu estou, não sou, né? Estou. Então, se eu estou, eu posso mudar isso. E aí, glória a Deus pelos profissionais que nós temos hoje, por várias maneiras, né, de enfrentamento dessa ansiedade. Gente, eu quero agradecer ao Dr. Máspoli mais uma vez, muito obrigada. Ele vai voltar várias vezes, né, gente, porque o assunto, obrigado, né? E agradeço de coração, viu, Dr. Máspoli? Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que você possa compartilhar esse programa de hoje. Como eu falei semana passada, e eu quero que você grave o que define esse programa. São graças em conversas ou conversas através de graça, né? Nós levamos isso para a sua casa. Que você possa, então, compartilhar essa graça que é distribuída através de um bate-papo informal, gostoso, com o objetivo de glorificar a Deus e te ajudar a viver cada vez melhor. Eu agradeço a vocês e até a próxima semana. Tati-Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comev, um programa Telmídia, www.telmedia.com.